Expansões, por vezes, são tratadas como as DLCs dos games, caça-níqueis que não agregam em nada o jogo base, ou seja, descartáveis. Mas assim como toda regra tem sua exceção, no caso das expansões de jogos de tabuleiro, isso também acontece. E nesse vídeo aqui eu vou te apresentar as duas expansões lançadas para o jogo Boss Monster e vou te mostrar que existe expansão que após você jogar com ela, você não vai querer jogar sem. Fala, meus queridos! Paladino Monge na área! Uma coisa que temos certeza ao enfrentar vilões, seja em videogames, RPG ou mesmo jogo de tabuleiro, é buscar se equipar da melhor forma possível com os mais variáveis itens para ter vantagem na batalha e conseguir sair vencedor. Isso era algo que faltava no jogo Boss Monster, um jogo de tabuleiro que simula uma construção de masmorras, mas onde os jogadores são os vilões e tentam derrotar os heróis e capturar as suas almas. Para ser bem sincero, tirando os heróis lendários, os heróis eram bem fracos e do meio para o fim do jogo não serviam como adversários a serem temidos não. Na verdade, a interação que havia dentro do jogo, onde os jogadores podem furar o olho do amiguinho ali, é que era a grande dificuldade. Faltava algo que desse aos jogadores um sentimento maior de urgência e perigo durante todo o jogo. Bem, finalmente isso aí é passado. A Buró acaba de trazer para o Brasil duas mini expansões do jogo Boss Monster, que acrescentam um novo tipo de carta chamada Item, que fortalece os heróis e ainda podem ser usadas pelos vilões. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar tudo sobre elas, como acrescentar ao jogo e uma análise do que você pode esperar ao jogar com essas expansões para auxiliar você a decidir se adquire ou não. Um detalhe bem interessante é que Boss Monster me leva novamente aos tempos que eu jogava mais videogame. E um estilo de jogo que eu sempre gostei foi os RPGs japoneses, onde os protagonistas eram desenhados como anime. E nem preciso falar que eu sou apaixonado por animes, né? Mas uma coisa que eu nunca fui bom foi em desenhar. Então eu nunca consegui sequer reproduzir um esboço dos meus personagens favoritos. Eu posso dizer aqui que eu não tenho o dom para desenhar, não. Se você, assim como eu, gostaria de fazer isso, desenhar seu personagem favorito de anime ou de videogame, os seus problemas acabaram. Conheça o método Fanart 3.0, que vai te mostrar um método para aprender a desenhar os seus personagens favoritos, mesmo sem dom nenhum, como eu. Com esse método, você conseguirá pegar um papel, um lápis e desenhar qualquer personagem que goste. E nem adianta falar que já é velho para aprender coisa nova. Esse método independe da idade, meu querido. Basta você querer. Você vai aprender a estrutura que vários criadores de personagens usam para desenhar, facilitando o aprendizado e conseguindo resultados, que é o mais importante. Se você se interessou, clica no link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado e conheça o método Fanart 3.0. Tenho certeza que seguindo os passos que são dados nesse curso, você vai começar a desenhar bem melhor. Vem comigo e vamos aprender as regras das expansões de Boss Monster. Então, meus queridos, vamos aqui aprender a jogar as expansões aí do Boss Monster, tanto os instrumentos da destruição quanto os artefatos heróicos. Bom, meus queridos, efetivamente aí, o que vai mudar do gameplay em ambas as expansões são a nova adição aqui das cartas de item, é ela que muda o jogo. De resto fica igual, até já deixei aí um exemplo para um jogo de 2 jogadores aqui, com a masmorra, as duas primeiras cartas de sala construídas, nós temos aqui as salas, as magias, isso aqui não muda. O que vai mudar é esse baralho que vai entrar aqui do lado do baralho dos heróis, tá bom? E agora você vai revelar uma quantidade de cartas de itens aqui, dependendo da quantidade de jogadores, antes de revelar as cartas de heróis. E aqui tem um detalhe, tá bom? Nós não temos ainda a expansão que vai fazer com que o jogo Boss Monster vá de 5 a 6 jogadores. Então a gente vai jogar apenas com, no máximo, 4 jogadores. Dessa forma, você vai revelar sempre um item para um jogo até 3 jogadores e 2 itens para um jogo de 4 jogadores. Mas quando chegar a expansão que vai colocar o 5º e o 6º jogador, aí isso aqui muda. Nós vamos revelar 2 cartas de itens para um jogo até 4 jogadores e 3 cartas de itens para um jogo de 5 a 6 jogadores. Mas aqui eu vou fazer um exemplo para um jogo de 2 jogadores apenas, tá bom? Que a gente, no caso, iria revelar um item apenas, porque nós não temos a expansão para 5 e 6. Então eu revelo um item aqui, prontinho. E depois de revelado, eu revelo os 2 heróis para um jogo de 2 jogadores. Revelei o 2º herói. E como é que funciona aqui as cartas de itens? As cartas de itens também tem ícones aqui. Então ela vai ser equipada ao primeiro herói que foi revelado que tem aquele ícone, nesse caso esse clérigo. Então eu vou pôr ele aqui e eu vou deixar apenas aqui à mostra o poder que esse item vai ter com esse
herói. Cada herói também só pode ter um item equipado nele, tá? Então se tiver um outro ícone com esse clérigo aqui, não tem nenhum outro clérigo, a carta de item vai ficar aqui. Então você sempre vai colocar para o primeiro herói que tiver colocado aqui na cidade, que chegou com aquele ícone. Em caso de empate, o que tiver seja o mais velho, ou seja, aquele que está mais à direita. Por isso que é importante você sempre revelando na ordem, que você vai saber qual foi o primeiro herói que você revelou. Porque se empatou, o primeiro herói é que vai receber o item. Os itens também têm um ícone universal e esse vai ser equipado no herói mais antigo da cidade. Lembrando, né, que podem ter heróis aqui que ficaram e nenhum jogador pegou. Se esse item for revelado, o herói mais antigo é que pega ele. Então, um item que seja universal, supondo que esse aqui está já há 3 rodadas, ele já iria para cá, independente do ícone, pois o ícone universal é como se fosse o Coringa e vai para qualquer herói. E como é que vai funcionar agora aqui então? Depois que eu peguei e eu coloquei o item no herói. Vai funcionar normalmente, os jogadores vão construir as suas masmorras, vão jogar as magias normalmente e depois vão tentar atrair os heróis. Quando um herói com um item ele for para a masmorra, ele vai ter essa habilidade sempre ativa aqui, e aí você tem que tomar cuidado para ver se vai derrotá-lo ou não. Se no caso um herói com item não for derrotado pela masmorra, o herói vai continuar dando dano normalmente, ele vai ficar virado aqui para cima, só que o item eu viro ele, falando que ele simplesmente foi descartado, tá bom? Eu não tenho ele ali, ou seja, é nulo. O grande diferencial vai ser quando eu derrotar, no caso aqui, um herói com um item equipado. Quando eu fizer isso, eu matar o herói com item equipado, eu vou pegar e vou ganhar a alma do herói normalmente, só que agora eu fico com esse item aqui e eu vou poder utilizar como se fosse uma magia esse ícone aqui, que tem até um monstrinho. Então toda vez que eu puder utilizar uma magia nas fases, eu posso ativar esse poder aqui. Essa ativação ela é única, porque quando eu ativar eu vou virar, e cada jogador só pode ter uma carta de item por vez. Então se eu já tenho uma carta de item aqui e eu ganho uma outra carta de item, eu tenho que escolher qual delas vai ficar ativa. Então é interessante você tentar ativar o quanto antes aí os seus itens, que são poderes muito fortes e que realmente geram uma diferença bem grande aqui dentro do jogo. Basicamente, essas aí são as regras, o que não muda nada, fica a mesma coisa o restante do gameplay. O único detalhe é que agora os heróis, eles são mais poderosos, eles têm realmente alguns poderes bem interessantes e, caso derrotados, vão dar um poder também muito forte para os chefões malignos que conseguirem derrotar esses heróis mais poderosos e ter artefatos mágicos em suas mãos. Isso aqui foram as regras, então, para você jogar já Boss Monster aí com as expansões. Vamos lá para a minha análise final. A Buró está trazendo aos poucos as expansões lançadas do Boss Monster, algo que muitos jogadores já haviam pedido quando do primeiro lançamento nacional do jogo. Essas duas expansões, que na verdade são mini expansões, trazem em sua essência a mesma novidade, as cartas de itens. Esse novo tipo de carta traz finalmente algo que faltava ao jogo, uma periculosidade dos heróis. No jogo base, apenas os heróis épicos eram heróis a serem temidos, e mesmo assim, somente pela quantidade de pontos de vida que eles tinham. E como esses heróis demoravam a entrar no jogo, muitas das masmorras já eram capazes de enfrentar um ou mesmo 2 desses tipos de herói. O que deixava o jogo perigoso eram os próprios jogadores, que podiam soltar magias, efeitos que atrapalhavam uns aos outros. Mas os heróis em si, se bem planejada a masmorra, eram apenas carne indo para o matadouro. Com a adição das cartas de itens, isso muda um pouco. Agora os heróis utilizam itens que os deixam mais fortes, e os itens são dos mais variados. Item que dá mais ponto de vida, item que dá vida extra, item que dá imunidade. Isso faz com que o jogador tema os heróis como deveria ser, e se planeje de forma mais assertiva para pegar aqueles heróis que ele pode derrotar. O que é bacana também é que os itens não são apenas utilizados pelos heróis. Os chefões também podem usar. Caso um herói com item seja derrotado, o jogador pode ficar com aquele item que tem um poder especial que o chefão vai poder usar. E o seu uso é como se fosse uma magia. Naqueles momentos que você pode soltar uma magia, você pode usar o item. O uso é único e cada jogador só pode ter um item ativo por vez. Como o item pode ser usado pelos jogadores, a estratégia ela é aumentada. Isso porque, apesar de você não querer ter tantos heróis assim lá na sua masmorra, deixar que outros jogadores consigam pegar os itens pode ser sua derrocada para a derrota. Eu senti que com essa adição das expansões, a construção da masmorra e o uso das magias, elas foram feitas com muito mais atenção e planejamento. Sem contar que os itens são uma adição poderosa na mão de um chefão maligno. Se já tinha interação e treta no jogo base, com os itens vindo nessas expansões, isso é aumentado consideravelmente. Um prato cheio para quem gosta de interação
entre os jogadores. Além dessa adição muito bem-vinda das cartas de itens, cada mini expansão traz outras coisas para agregar ao jogo. A expansão Artefatos Heróicos traz mais 4 cartas de salas avançadas e 2 cartas de magia. Já a expansão Instrumentos da Destruição, ela traz mais 5 chefões, aumentando a variabilidade de poderes. Um detalhe aqui é que essa mini expansão ela veio para o Brasil antes da expansão Aterrissagem Acidental, que vai aumentar o jogo base para até 6 jogadores e introduzir um novo conjunto de vilões, heróis e feitiços, todos voltados para a ficção científica. Essa expansão já tinha sido anunciada pela Buró e logo deve aparecer em Terra Brasilis. É muito importante que você sempre avalie muito bem se uma determinada expansão traz algo de inovador ao jogo, se ela não vai tirar a essência do jogo base, como por exemplo, deixando ele pesado, sendo que seu intuito é ser leve, ou mesmo se não é apenas um caça-níquel. Tendo isso em mente, eu posso dizer sem medo de errar, vale a pena ter essas 2 expansões. Elas deixaram o jogo mais estratégico e muito mais interativo, sem aumentar o tempo de partida, o que é maravilhoso. E o legal é que você não precisa ter as 2 mini expansões para ter as cartas de item. Uma vez que as 2 trazem as cartas, basta ter uma delas para conseguir jogar com essa adição. Mas sendo bem sincero, vale a pena ter as 2 mesmo, tá? Quanto mais cartas de itens, mais variabilidade você terá. E como são mini expansões, você não vai pagar um novo jogo base para adquirir, né? As mini expansões de Boss Monster são uma exceção à regra de que expansões não são necessárias ou não agregam nada ao jogo base. A adição das cartas de itens é algo que quem joga com elas não vai querer jogar sem depois. E vocês, já jogaram Boss Monster? Já jogaram com alguma dessas expansões? Acha que qualquer expansão é caça-níquel? Então deixa aí nos comentários o que você acha pra gente dialogar, meu querido. Aproveita e já se inscreve no canal, porque aqui sempre tem conteúdo de qualidade com muita sinceridade. Obrigado por ficarem até aqui, um beijo paladino e até a próxima. Fui!